Oi. Então, gente, na aula passada, a gente fez bastante coisa interessante, né? E a gente terminou o estudo da lei de Gauss, nossa primeira equação do eletromagnetismo. E nossa primeira equação, então, diz que a integral sobre uma superfície fechada do campo elétrico é igual a carga no interior dessa superfície dividido por ε0. A turma de vocês não me perguntou, mas a turma de 10 horas, na semana passada, fez a seguinte pergunta. Eles me perguntaram o seguinte: olha, eu fiz a minha superfície gaussiana, tinha duas cargas. Tem uma carga aqui, e eu botei uma carga negativa em algum outro lugar, aqui. E aí eu fiz a minha superfície gaussiana aqui em volta. Imaginei a minha superfície gaussiana aqui em volta. E aí eu tinha as minhas linhas de campo. E eu disse para vocês, ó, elas saem e elas entram, né? Assim. De forma como que esse fluxo total é zero. Aí me perguntaram, mas não depende da posição aonde você coloca as cargas? E eu disse para vocês, eu falei para vocês que foi não. Mas vocês não me perguntaram por quê. Por que que não depende da posição? Isso não é uma coisa geral. Isso não são todas as forças, todas as coisas que funcionam dessa maneira. Se tiver uma carga e eu colocar ela aqui no centro, bem no centro, e eu faço uma superfície gaussiana que é uma esfera. E agora, a partir dessa esfera, eu vou perguntar qual é o fluxo que está passando. Então, eu tenho as minhas linhas de campo. Tá? E aí eu me pergunto, bom, qual é o fluxo? Bom, pela lei de Gauss, a gente já sabe que esse fluxo vai ser Q, se essa carga se chama Q, por ε0. Agora, se eu faço uma outra esfera aqui dentro, o fluxo muda? Não, não muda, continua sendo Q sobre ε0. Mas como que não muda? Você não mudou a superfície? Mas por que ela não vai mudar? Bom, eu falei para vocês, ó, cada linha que sai daqui chega do outro lado. Passa pelas duas superfícies. Se eu contar o número de linhas, eu mantenho essa constante, esse fluxo, esse número não muda, né? Então, independe da esfera que eu escolhi. Tem uma sutileza nesse detalhe, porque eu estou falando do número de linhas. Quando a gente faz esses desenhos de lei de Gauss, os desenhos de campo elétrico, a densidade de linhas está ligado à intensidade do campo. Então, aqui o campo, a densidade de linhas aqui é maior do que nessa região. Densidade, ó, número de linhas por unidade de área. Então, aqui o campo elétrico é mais intenso do que aqui. É isso que esse desenho está dizendo para mim. Tá? É dessa maneira que ele está dizendo. Mas o quanto que ele está caindo? Lembra a nossa definição de campo? Nossa definição de campo elétrico, o módulo dele, né, seria 1 sobre 4πε0, 1 sobre r quadrado. Ele cai como 1 sobre r quadrado. Então aqui ó, ele vai ser a distância 1 sobre r1, aqui ele ao quadrado, aqui é 1 sobre r2 ao quadrado. Agora, como as áreas crescem com as minhas esferas? Como r quadrado. Então, o fluxo não muda, porque apesar da minha intensidade de campo estar diminuindo quando 1 sobre r quadrado, as áreas estão aumentando como r quadrado. Né? Essa área aqui é 4πr ao quadrado 1. Essa aqui é 4πr ao quadrado 2. Então, existe um cancelamento exato entre a intensidade caindo como 1 sobre r quadrado e as áreas aumentando como 4πr quadrado. O que você pode fazer agora é tirar do centro a nossa carga.
E agora se perguntar, o que vai acontecer? Então, o que você pode mostrar é o seguinte, olha, se eu fizer e calcular por um ângulo sólido, um ângulozinho pequenininho do lado de cá, e eu calculo a intensidade do campo que está passando por aqui, e o fluxo que está passando por esse pedacinho, e depois eu calculo o fluxo que está passando por esse outro pedaço, tem o mesmo ângulo θ, eles vão dar exatamente iguais. Você pode fazer esse cálculo. Não é um cálculo muito difícil. E aí, o fato da carga não estar no centro não importa, mas a razão do fluxo se manter constante é a mesma de quando a carga estava no centro. Que essa área, ou esse comprimento, essa área que vai aparecer aqui, cresce como essa distância ao quadrado. Enquanto a intensidade do campo que eu estou calculando aqui decai como 1 sobre a distância ao quadrado. E a mesma coisa para o outro lado. Então, depende do lugar aonde a gente está dentro da esfera, o fluxo vai ser o mesmo. Tá? Isso é uma propriedade de forças que caem como 1 sobre r quadrado. Isso é uma coisa especial. E, na verdade, o que eu posso dizer, então? Se eu pego agora e faço uma cúpula metálica, e dentro dessa cúpula eu coloco uma força, uma carga. Então agora eu tenho uma cúpula metálica que eu ponho cargas, Qs aqui, ó, com uma determinada densidade superficial. Qual vai ser a força sobre uma carga exatamente aqui no meio da minha esfera carregada? Qual é a força sobre essa carga? A densidade é uniforme na superfície. 0. Porque para cada carga que está aqui, tem uma do outro lado. Aqui também tem uma carga que cancela exatamente essa daqui. De forma com que a força sobre a carga que está no centro da esfera é 0. A pergunta mágica é, o que acontece se eu ponho agora a minha carga deslocada do centro? O que vai acontecer? Vai ter uma força resultante? Oi? Não. Aí que está. Aqui, olha, eu tenho, pela mesma razão de antes, aqui eu tenho uma determinada densidade superficial de cargas, tá? Elas estão próximas dessa carga aqui. E elas geram uma força sobre essa carga. Agora, na hora que eu calculo as forças que essas cargas que estão aqui exercem sobre essa carga, tudo bem, está mais distante. Então vai cair com 1 sobre essa distância ao quadrado. Mas só que o número delas aqui aumenta como essa distância ao quadrado também. Então a força que essas cargas exercem sobre essa carga teste é exatamente igual à força, e oposta em direção, que a força que esse conjunto de cargas testes, de cargas na superfície, exerce sobre a carga teste. De forma que a força resultante é exatamente 0. Então, mas isso só acontece porque a força decai como 1 sobre r quadrado, porque o campo elétrico decai como 1 sobre r quadrado. Isso é, então, uma prova, se eu quiser fazer um teste de se a força é realmente 1 sobre r quadrado, o que eu tenho de fazer é construir uma cúpula metálica, eu carrego ela e ponho uma carga teste lá dentro. Se a carga teste começar a se mexer, é porque a minha força não é exatamente 1 sobre r quadrado. Ela é 1 sobre r2, mas tem uma pequena correção. Bom, o que acontece é que esse número foi conhecido e foi testado na época que o Maxwell escreveu as equações dele, né, no século XIX, com uma precisão de 10 a menos 5. Ou seja, é 1 sobre r quadrado com o 2 ali, com 5 zeros de certeza depois dele. É 2,0000. Na década de 40, esse número foi medido de novo com uma precisão de 10 a menos 9. Então são 9 zeros ali, tá?
E na década de 60, esse número foi medido de novo com 10 a menos 16 de precisão. Então, é 1 sobre R a 2,00016 zeros. E aí um errozinho no final, que é um erro experimental. Então, essa medida é uma medida impressionante. Essa lei é uma lei impressionante e ela é verificada experimentalmente de uma maneira absurda. É o melhor do que o ser humano já fez. Esse tipo de medida, 15 casas decimais, é o melhor que nós já fizemos dentro da ciência. Tá? Uma vez ela falhou. Eles estavam medindo como é que era a carga devido como é que você atirava um elétron num próton e ela falhou. A força não estava indo como 1 sobre R² para energias suficientemente altas. E aí, durante muito tempo, as pessoas ficaram preocupadas. O que está acontecendo? E aí eles descobriram, eles chegaram à conclusão depois, que a razão de não estar funcionando como 1 sobre R² é porque o próton não era uma partícula fundamental, ele não era uma bolinha com a força 1 sobre R. Na verdade, ele é composto de 3 partículas fundamentais, que são chamadas de quarks. A lei de Gauss e a força 1 sobre R² vai funcionar para cada uma dessas partículas, chamadas quarks, mas não para o próton como um todo. Porque o próton não é um ponto. Tá? Então, só isso aqui, esse pequeno parênteses foi só para mostrar para vocês o quão impressionante e o quão forte é esse resultado. Tá? Mas hoje a nossa aula é um pouquinho diferente. Hoje a nossa aula sai um pouco da questão do eletromagnetismo e a gente tem que dar um passo atrás e falar de energia. O que é energia? É uma boa definição, é a definição que você aprende. E você diz, energia se conserva? Se conserva. Na verdade, nós, os físicos, eles têm algumas coisas que a gente olha para a natureza e até onde a gente entende as coisas se conservam. Uma delas é a energia. O Feynman, no Feynman Lectures, ele tem um capítulo no volume 1 de mecânica que é sobre energia. E aí ele faz uma pequena história, uma alusão, uma alegoria. E a alegoria é a história do Denis o Pimentinha. Então, o Denis o Pimentinha era uma criança levada e ele tinha 28 blocos de brinquedo. E ele pegava esses blocos todo dia e brincava com eles. E a mãe, à noite, chegava e contava, dava sempre 28 blocos. Teve um determinado dia que a mãe chegou no quarto do Denis e só tinha 27 blocos. E ela não sabia exatamente o que tinha acontecido. Aí ela perguntou, Denis, cadê o outro bloco? Denis, não sei, aquela bagunça no quarto, não quero saber. E aí a mãe foi procurar pelo quarto e tinha o baú de brinquedo do Denis. Então ela pensou, deve estar dentro do baú. Ela foi abrir o baú, só que o Denis foi e sentou em cima do baú. Disse, não, no meu baú ninguém mexe, ninguém abre. Mas a mãe era muito esperta. E a mãe tinha medido o peso do baú antes. E aí ela foi, pegou o baú fechado e mediu agora. E viu que ele dava aquilo que ela tinha antes mais 50 gramas. Ou seja, e ela mediu o peso de um bloquinho, era 50 gramas, ela concluiu, tem um bloquinho dentro do baú. No dia seguinte, o Denis estava brincando e tal, aí chegou de noite, a mãe dele foi contar os bloquinhos, estava faltando mais um bloquinho. Aí ela lembrou, não, o Denis tomou banho. E ela foi na banheira, aí ela foi na banheira, a banheira estava cheia d'água, tinha transbordado água no chão do banheiro, só que a banheira estava muito suja, estava nojenta, ela não quis enfiar a mão dentro da banheira. O que ela fez? Ela pegou um pano, enxugou todo o chão, torceu no balde e mediu o volume de água. E aí ela viu que o volume de água que ela tinha era exatamente o volume de um bloco. E ela jogou um conclusão, tem um bloco dentro da banheira. No outro dia, o Denis foi na casa do Mark, foi brincar com o Mark. Chegou lá na casa do Mark, brincou, voltou para casa. Aí à noite a mãe foi contar os blocos, estava faltando um bloco. Aí ela foi, pegou o telefone, ligou para a mãe do Mark, perguntou, o Denis esqueceu um bloco aí? E aí ela respondeu, sim, esqueceu um bloco aqui. Ah, maravilha.
Então, estava lá. Sempre tem 28 blocos. Eles estão em locais, podem estar em locais inusitados. E para cada uma das maneiras, locais inusitados, eu inventei uma maneira de calcular o número de blocos que eu tenho. Então, uma foi medindo o peso, a outra foi medindo o volume. A terceira foi ligando pelo telefone e para a mãe do Mark, para saber se estava lá. Então, a alegoria é essa. Energia é um número. É um número que você calcula no começo do seu problema. E você calcula no final do seu problema. E esse número é o mesmo. Milagrosamente, ele é o mesmo. A natureza funciona dessa forma. Mas para cada problema, eu tenho que te dar a forma de calcular esse número. Existem várias formas. Existe a energia gravitacional, existe a energia cinética, existe a energia elástica. Para cada um deles, eu tenho de criar uma expressão matemática, uma maneira de você gerar esse número. Então, na natureza, a gente chegou à conclusão que esse número sempre se conserva. Existem alguns outros números que também se conservam. Oi, diga. Então, eu vou falar agora da quantização. Então, existem outros números que a gente acha que são quantizados também, tá? Existem alguns deles. Um deles é o momento linear. Essa é uma coisa que também a gente acredita que conserva. Você calcula esse conjunto de números antes, são 3 antes, calcula eles depois e o resultado é o mesmo. Você calcula momento angular. Essa é outra coisa que aparentemente se conserva. Você calcula o momento angular antes do experimento, calcula ele depois do experimento e dá o mesmo número. Agora, existem outros tipos de leis de conservação. Vocês já viram uma. Eu falo o tempo todo de elétrons e de prótons, de cargas positivas. Existe uma lei de conservação que é a conservação de carga. Então, nós acreditamos que carga não pode sumir do universo. Esse é um número que você calcula, você conta, existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 elétrons e 15 prótons. Se eu calcular o número total de cargas no meu problema, no universo, esse número não muda, nós acreditamos nisso. Existe um outro número, que chama número bariônico, que é parecido com as cargas. Eu conto o número de baryons. Os quarks são baryons, os prótons são baryons. E existe um outro número que é chamado número leptônico, que também aparentemente se conserva. Elétrons são leptons, neutrinos são leptons. São números que têm que ser conservados na natureza. Então, existem 2 tipos de leis de conservação. A primeira lei de conservação é essa que eu acabei de falar. É a conservação de um determinado número, de contagem. Você conta quantos elétrons e dá aquele número sempre. A carga não desaparece. Os números leptônicos, você conta, tem 1, 2, 3, 20 carga leptônica 20. Essa carga não, esses leptons, esse número não muda de antes do problema para depois do problema. Bariônico também. Agora existe um outro conjunto de leis de conservação que é diferente, que é, por exemplo, esse da energia, o momento linear e o momento angular. A maneira mais Quando você for se você for fazer mecânica quântica, a maneira como a gente mais entende mecânica quântica, o que significam essas leis de conservação, é que elas estão associadas às simetrias do universo. Então, a energia está associada à evolução temporal, à simetria de evolução temporal do universo. O universo ele anda para frente no tempo agora, da mesma forma que ele vai andar daqui a 1 bilhão de anos. Isso não muda. Essa é a conservação, essa maneira de andar no tempo, essa conservação por translação no tempo, isso é que está ligado à conservação de energia. Da mesma forma, a conservação de momento angular, de momento linear, está ligado a problemas de conservação, de translação no espaço. Quando um problema, por exemplo, você tem uma caixa e ela está andando com velocidade constante, ela está andando com um momento que é constante. Agora, se ela só existe essa caixa no universo, você imagina um vácuo preto, não tem mais nada, e só a caixa andando, da onde você está olhando para a caixa, o problema é exatamente o mesmo.
Se você está andando com velocidade constante, ou você está parado com velocidade constante, está olhando para a caixa a 1 quilômetro, a 1000 quilômetros, a 1 ano-luz de distância, ou ela está a 1 metro de você, o problema é idêntico, ele não muda. Essa invariância por translação se traduz como a conservação do momento linear da caixa. Para a energia, é a translação no tempo. Tá? Então, conservação de energia é um dos princípios fundamentais, é um dos princípios fundamentais que a gente segura na física a todo custo. Na década de 40, eles fizeram um experimento de decaimento radioativo. E, de repente, não conservava momento. Então, era um núcleo que quebrava em 2. Eles mediam a energia de um pedaço do núcleo, a energia do outro, o momento de um pedaço, o momento do outro, não conservava momento e não conservava energia. Muitos físicos, na época, propuseram, vamos acabar com o princípio de conservação de energia. Vamos acabar com o princípio de conservação de momento. O Pauli chegou e disse, não, tem uma partícula que existe nesse problema que a gente não está conseguindo detectar. E a energia que está faltando e o momento que está faltando está nela. E essa partícula hoje a gente chama de neutrino. Foi detectada depois, 20 anos depois. Mas ele tinha a vontade, o desejo e a filosofia, né, aquela coisa interior de que a energia tinha que conservar, o momento tem que conservar, que ele disse, então tem alguma coisa que está faltando. É a caixinha que ficou esquecida, né, o bloquinho que foi esquecido na casa da mãe do Mark. E no final estava lá mesmo, na casa da mãe do Mark. Tá bom? Então, energia é um conceito importante e vai ajudar a gente. Por que ele ajuda a gente? Por quê? Porque esse número se conserva. Então, você calcula ele antes, calcula ele depois, você consegue ligar o problema, situações que tinham a configuração inicial com a configuração final, apenas por esses dois números, comparando esses dois números. Na mecânica clássica, tudo nasce das 3 leis de Newton. Então, em princípio, eu posso derivar a conservação de energia em mecânica clássica a partir das 3 leis de Newton. E eu até já falei um pouco disso quando a gente fez acho que a nossa segunda aula. Eu disse, a segunda lei de Newton diz que força é igual a massa vezes a aceleração. E aí eu disse para vocês, olha, eu quero calcular um número a partir disso. E esse número, eu quero que tenha um significado. Que significado é esse? O significado, por exemplo, o esforço que eu tenho de fazer para puxar uma caixa sobre uma determinada superfície. Isso a gente chamou de trabalho, certo? Isso a gente chama de trabalho. Eu tenho uma caixa e eu estou arrastando ela por essa superfície aqui. Eu estou realizando trabalho sobre a caixa. E eu estou arrastando a caixa. Agora, existe um pequeno problema que eu tenho que tomar cuidado aqui, que eu vou alertar daqui a pouco. Porque qual seria o trabalho necessário para puxar uma caixa sobre uma superfície de gelo? Uma superfície sem atrito. Se eu quero que a caixa ande com velocidade constante, eu preciso realizar algum trabalho na caixa? Depois que ela está com aquela velocidade, ela mantém aquela velocidade. Eu não tenho que fazer trabalho nenhum. Então, quando eu estou puxando a caixa aqui no chão com velocidade constante, eu estou realizando trabalho, eu não estou fazendo um esforço. A gente vai definir essa palavra energia. Eu estou dando energia para o problema, mas essa energia está indo embora. Por onde? Pelo atrito. Pelo atrito com a superfície. Então, a nossa noção intuitiva de trabalho não necessariamente corresponde àquilo que nós vamos definir como trabalho nesse instante. Tá bom? Deu para entender a diferença? Então, eu faço trabalho para puxar essa caixa aqui em cima, mas o trabalho que eu vou calcular, F vezes D, né? Se não tivesse a força de atrito, a caixa iria sempre acelerando, porque eu estou fazendo uma força que não está sendo compensada. Então, o que nós vamos fazer é assim, a gente tem um plano, e a gente tem uma caixa, e agora eu vou puxar com uma determinada força essa caixa. Na minha noção intuitiva de trabalho,
quanto mais tempo, quanto maior for a distância que eu puxo a caixa, mais trabalho eu realizei, não foi? Então, uma definição de trabalho seria exatamente essa: força vezes a distância percorrida. A distância que eu estou percorrendo. Tá bom? Então, que eu estou levando a minha caixa. Mas agora eu vou e faço um determinado ângulo. Eu estou puxando com uma corda. A caixa está lá no chão. Eu posso continuar usando exatamente a mesma definição de trabalho? Não. Por quê? Porque aquilo que vai me importar para mim agora é puxar a caixa na direção da porta. Essa é a força que eu estou fazendo. Quando eu puxar para cima, a componente para cima da minha força, essa não está ajudando em nada eu levar a caixa para a porta. Não é essa que está sendo compensada, eu não estou lutando contra a força de atrito. Lembra, a força de atrito é sempre na direção oposta ao movimento. Então, essa componente para cima não me interessa. Ela não está ligada ao trabalho realizado para transportar a caixa, para mexer a caixa. Então, o que eu preciso é projetar essa força na direção do movimento. Então, aqui, olha, se eu chamo esse ângulo de θ, vai ser força vezes distância vezes o cosseno de θ. Então, essa daqui, olha, é a direção do movimento. Vou chamar isso aqui de D. Um vetor D, que é a direção que ele está se movendo. Então, se a força tem uma forma vetorial, D agora eu estou escrevendo como um vetor, que é a direção do movimento, isso daqui lembra a gente o que de GA? Produto escalar. Então, agora a minha definição de trabalho não vai ser dessa forma, vai ser produto escalar da força vezes o vetor de deslocamento. Mas isso só está acontecendo se a minha força for constante, se a minha direção de movimento for constante. Então, se eu estou puxando a caixa, mas eu começo a puxar ela mais rápido, eu não tenho que realizar mais, eu não estou realizando mais trabalho. A força de atrito ela não vai estar ganhando mais energia, não vai estar aumentando a velocidade dela. Então, essa expressão, ela não é completamente verdade. Mas eu não sei ela de uma maneira geral. Mas por um infinitésimo, por um instante determinado no tempo, eu posso descobrir o que é F e eu posso descobrir o deslocamento infinitesimal naquele instante. E assim, eu vou promover essa forma para uma forma diferencial. Eu vou dizer que o meu infinitésimo de trabalho é o valor da minha força num determinado instante, vezes um infinitésimo de deslocamento. Produto escalar com esse infinitésimo de deslocamento. No instante em que eu quero agora calcular o trabalho total, eu faço a integral. Eu somo o trabalho para cada instante no tempo. Para cada instante ao longo da curva. Agora, essa expressão eu fiz para um problema unidimensional. Eu poderia ter feito essa expressão também para um problema multidimensional, com duas dimensões. Então, em vez de eu puxar a minha caixa desse jeito, eu tenho uma montanha-russa. E eu quero puxar a caixa até lá em cima. De novo, a minha corda está aqui. O meu deslocamento é ao longo da montanha. Aqui, ó, esse vai ser o DL. Nesse instante, o DL aponta desse sentido. E essa aqui é a força nesse instante. Nesse momento no tempo, esse meu DW é força vezes esse DL. Aqui, o meu deslocamento é nessa direção, sempre tangente à curva. A minha força pode estar apontando nessa direção. E o DW meu também vai ter essa forma, mas o F é diferente. O DL é diferente. Mas se eu quiser saber o trabalho que eu realizei para levar a caixa até lá em cima, eu somo cada um desses momentos e acho o trabalho realizado. Tá bom? Então, se eu pegar a segunda lei de Newton
e eu integrar dos dois lados, o que será que eu acho? Então, desse lado a gente já definiu o que é. É o que a gente chamou de trabalho. Entre a posição inicial e a posição final do problema. Agora, o que acontece do outro lado da segunda lei de Newton? Essa é a parte da cinemática. E essa eu posso resolver da seguinte forma. O que é o A? O A é um vetor também, desculpe. O que é o A? dv dt. Então, isso aqui pode ser reescrito como dv dt. E agora, vamos resolver esse problema em uma dimensão, um pouquinho mais fácil. Essa é a minha integral entre o ponto inicial e o meu ponto final. A minha integral entre o ponto final e o ponto inicial, em uma dimensão, seria dvx dt vezes o deslocamento ao longo da direção x, dx. Agora, isso daqui é exatamente v de x. E então, me sugere fazer uma mudança de variável e escrever o meu problema, a minha integral, como uma integral em velocidade. E aí eu vou transformar esse problema na integral entre a velocidade inicial e a velocidade final de v de x dx, dvx. Agora, essa integral é fácil de fazer. E essa me dá 1/2 de m vx final ao quadrado menos vx final, inicial ao quadrado. Eu posso fazer isso para todas as componentes. Lembra, isso aqui é um produto escalar? É dx, dy, dz, vx, vy, ax, ay, az. Isso vale para cada uma das componentes. Então, isso aqui, essa integral, pode ser refeita e vira 1/2 desse 1/2 daqui, vezes a massa da partícula, que era uma constante, a velocidade final ao quadrado, onde aqui, na verdade, eu estou somando 3 números. É vx quadrado mais vy quadrado mais vz quadrado. Então, é o módulo do vetor velocidade ao quadrado. Menos 1/2 m de v inicial ao quadrado. Isso, esse número, essa maneira de calcular, ganhou um nome. Esse cara ganhou o nome de energia cinética. Então, essa aqui é uma das caixinhas, uma das maneiras de calcular a caixinha. K ficou sendo, a K final é 1/2 de mv final ao quadrado. E a K inicial é 1/2 de mv inicial ao quadrado. Então, a segunda lei de Newton disse para a gente que o trabalho que essa força está realizando é igual à variação de energia cinética do meu objeto. Né? Delta K é K final menos K inicial. Bom, mas o meu objetivo é calcular essa quantidade, esse número energia, que é um número que está ligado a uma propriedade do corpo. Essa força foi a força que eu realizei sobre o corpo, e não o que mudou no corpo. Então, se eu quiser definir alguma outra coisa, eu vou ter que tomar cuidado com quem está realizando o trabalho sobre o quê. Mas vamos analisar de um ponto de vista matemático. De um ponto de vista matemático, quando eu olho para essa expressão, isso aqui é uma integral. O que diz o nosso teorema fundamental do cálculo? A integral em uma dimensão, dx, da função f pequeno de x é igual ao quê? Não vamos chamar de f, vamos chamar de g pequeno. Ela é igual ao quê? A uma outra função calculada nas bordas. Não foi isso que eu falei para vocês? Essa função é a primitiva, né? Chamada de primitiva. Bom, se eu estou fazendo uma integral,
essa integral está me dando um número, eu posso chegar e dizer assim, olha, fazer essa integral seria equivalente a calcular a diferença entre as primitivas dessa função. Então eu posso chegar aqui, olha, e redefinir, reentender esse cara como sendo a diferença entre dois números, entre de uma determinada função. G no ponto final menos G no ponto inicial. Bom, mas isso não foi a maneira como essa foi o trabalho, a força que eu realizei sobre a caixa. E não uma mudança que ocorreu numa propriedade interna da caixa. Então, se eu tentar definir a energia potencial, ou energia ligada a essa força, dessa forma, eu vou incluir num erro de sinal, ou um problema de sinal. Porque o que mudou no interior do objeto, na verdade, é exatamente o oposto. Né? Pela terceira lei de Newton, se eu realizo uma força F sobre o objeto, o que o objeto realiza sobre mim? Uma força menos F, não é? Então, se eu quero definir uma função que é uma característica da condição do corpo no instante inicial e no instante final, não é o trabalho que a força que eu estou exercendo sobre o objeto que me interessa, mas menos esse trabalho. Então, eu vou definir a nossa energia potencial não como a primitiva entre os dois lados, mas como a minha U vai ser menos essa primitiva. Então, a minha energia inicial e o trabalho da minha força F, tá, vai poder ser escrito em algumas situações como menos U final mais U inicial. Ou seja, o trabalho dessa minha força F é menos a variação de U, onde o U é a energia potencial, é aquela energia que estaria dentro do objeto, estaria ligado ao objeto, a uma propriedade intrínseca do objeto. Então, reescrevendo isso tudo aqui, olha, a nossa conclusão foi que a partir da segunda lei de Newton, menos ΔU vai ser igual a ΔK. E agora, o que isso significa? Significa que U final mais U inicial seria igual a K final menos K inicial. E agora eu passo tudo que é inicial para um lado e tudo que é final para o outro. E a gente obtém que K final mais U final é igual a K inicial mais U inicial. E é isso que a gente chama de energia mecânica. É um número que eu calculei no começo do problema, é um número que eu calculei no final do problema e ele é o mesmo. Tá? Isso vai funcionar sempre? Não, não funciona sempre. Onde está o furo daquilo que eu falei? Eu tive de calcular o trabalho, não foi? E o trabalho não estava dependendo do caminho, não foi calculado ao longo de uma determinada trajetória. Então eu tinha a minha montanha russa, ela está aqui assim. Então eu tinha de calcular o trabalho ao longo da montanha. Bom, mas vamos fazer o seguinte problema aqui, ó. Imagine que eu tenho um pedaço do meu chão aqui, é áspero, e o outro pedaço é gelo. E eu quero saber quanto eu tenho de fazer, qual o meu esforço para levar a caixa desse lado àquele lado. Se eu passo pela parte de gelo, o que acontece? Meu esforço é pequeno. Se eu passo pela parte onde eu tenho a aspereza, né, onde é uma lixa, meu trabalho é muito maior. Se eu passo um tempo
na região de gelo e depois vou para a região áspera, o trabalho é diferente. Então, o trabalho está dependendo do caminho que eu tomo. Então, se o trabalho depende do caminho que eu tomo, eu não vou conseguir uma primitiva que dependa só do ponto inicial e do ponto final do problema. Nem todas as forças têm essa propriedade. Então, as forças que têm essa propriedade são chamadas forças conservativas. As forças que não têm essas propriedades são chamadas de não conservativas, né? Então, a força de atrito é uma força não conservativa. O que acontece é que, na verdade, na natureza, todas as forças são conservativas. Todas elas. O que está acontecendo é que a gente não está levando em conta a caixinha que está faltando na hora que a gente está está fazendo o nosso cálculo. Não ligamos para a mãe do Mark. Quando a gente está falando de força de atrito, tem energia que está sendo dissipada em forma de calor, de vibração sonora no chão. Essa energia não está sendo levada em conta. Se ela estivesse sendo levada em conta, na hora que a gente fizesse o cálculo, a energia é conservada, a gente poderia definir uma energia potencial para o nosso problema também. Mas ela não está sendo levada em conta na hora que você está tratando da força de atrito no nível clássico da discussão. Então eu não posso fazer isso. Tá? Então a energia, as forças fundamentais da natureza são conservativas. A força de Coulomb será conservativa. Beleza? Todo mundo entendeu aqui? Para algumas forças a gente consegue definir essa função e ela só vai depender da posição inicial e da posição final. Existe uma certa regra que a gente pode usar. Toda força F que veio como uma derivada de uma determinada função, essa seria, em princípio, conservativa. Não é? É uma nossa primeira aproximação aqui, ó. Se lembra que eu tinha definido aquela função primitiva g? Se eu definisse f como a derivada de g, estava funcionando. Se eu definisse f, então, como menos du dx, beleza, tinha resolvido. Eu tenho, em princípio, uma função, uma força, que será conservativa. Tá? Que poderia depender dessa forma, ao longo do deslocamento. Só que isso não resolve todos os problemas. Por quê? Porque se eu tivesse começado nesse ponto aqui e terminado nesse ponto, em uma dimensão é o máximo que eu posso fazer, né? Eu começo aqui e venho até aqui. Mas se eu tivesse agora em duas dimensões, tem vários caminhos que eu podia seguir para chegar entre esses dois pontos. E eu preciso que a minha função, então, seja o trabalho que eu vou realizar, para levar a partícula desse ponto para aquele ponto, independa do caminho que eu vá escolher. Tá? Então, uma das maneiras de você assegurar isso é da seguinte forma. Se eu tomar a derivada dessa minha função em relação... Essa aqui foi a função na direção x. Na direção y, ela seria calculada da seguinte forma. F de y é igual a menos du dy. Se eu quisesse que agora ter certeza de que iria independer do caminho, independer da direção que eu estivesse fazendo, uma das maneiras de eu fazer isso seria tomando uma segunda derivada. Só que não em relação à direção x, mas em relação à direção y. Se eu pego a força na direção x e derivo em relação à direção y, isso aqui é menos d2u dy dx. Se eu agora faço a mesma coisa com essa forma aqui, ó, eu acho dfy dx é menos du dx dy. O que você aprendeu
no seu curso de FVV sobre derivadas cruzadas, assim? Que a ordem não importa, certo? Esse é o teorema de Schwartz. Então, se eu pego, eu te dou uma f, e eu não sei se ela tem um u, mas eu te dou uma f, e você faz esse teste, você toma a derivada da f de x em relação a y, pega a derivada de a f de y, deriva em relação a x, e você obtém o mesmo resultado, isso quer dizer que existe uma u. E aí a força será conservativa. Tá bom? Bom, isso aí é uma visão geral sobre energia. Agora a pergunta que a gente vai se fazer é como aplicar isso para um problema de força elétrica? Tá? E o quão útil isso é para a força. Mas antes da gente falar de força, vamos falar de um problema mais simples. Campo gravitacional constante, perto da Terra, mg. Tem uma bola, ela está aqui em cima, ela tem uma massa m, e aqui eu tenho a ação da gravidade g, está para baixo. E eu solto a bola. Minha pergunta é, ela começa com velocidade zero. Mais tarde, ela chega aqui embaixo com uma velocidade não nula, vf. Qual seria essa velocidade? Como eu calculo isso? Então, muito bem. Vamos ver qual é a força que está agindo sobre a bola. Peso. Então, a força é mg. Na verdade, eu tinha que fazer com vetores, mas é só na direção y. Vamos fazer só na componente y. Então, é mg. Tá? E eu quero encontrar, agora, isso é igual a massa vezes a aceleração da bola, na direção y. Tá bom? Agora eu vou fazer o meu truque, e eu vou integrar dos dois lados. Vou integrar ao longo da direção y. Nesse instante eu tenho que perguntar qual que é o meu eixo y. Ele está apontando para cima ou está apontando para baixo? Eu posso fazer ele apontando para baixo se eu deixar esse sinal positivo aqui. Se eu botar ele apontando para cima, eu tenho que botar aquele sinal negativo. Tá bom? Então, vamos fazer ele apontando para baixo. Então, os números aqui estão crescendo. Então, aqui é 0 e o número aqui vai ser 10. Isso não é muito usual, né? No usual, você começa a medir de cima para baixo. De baixo para cima. Mas tudo bem. A massa sai fora do problema. E agora a gente tem que fazer essa integral. G é constante, 9,8 metros segundo ao quadrado. Então a gente encontra que desse lado aqui, nós temos G, posição inicial, x final. Então é x final menos x inicial. Isso é igual à aceleração entre o ponto inicial e o ponto final. Mas isso a gente já tinha calculado. Isso aqui não era quanto? Era 1/2 da velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado. O m sumiu porque eu cancelei dos dois lados. Então, 1/2 de velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado. Eu podia chamar isso aqui de G. É a minha primitiva. E agora, para chamar de U, eu tenho que chamar de menos G, né? De energia potencial. Então, isso aqui vai ser menos, esse cara aqui é menos U final mais U inicial, onde U é G vezes X. É menos G vezes X. Esse menos G vezes X,
Com esse menos dá mais. E agora eu vou jogar todo mundo que é final para um lado e inicial para o outro. E aí a gente vai encontrar, olha, 1 meio de V final ao quadrado menos G x final ao quadrado, G final é igual a 1 meio de V inicial ao quadrado menos G x inicial. Certo? Isso. Então vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Os sinais estão parecendo estranhos, mas foi por causa da nossa escolha aqui, ó. Daqui para baixo. Velocidade inicial era 0. A altura inicial a gente tinha chamado de 0. Então, quando a gente fez essa conta, a gente encontrou que essa energia era 0. Agora, no ponto final. A altura final a gente achou que era 10. Não foi? Então, ficou 1 meio de V final ao quadrado menos G 10. Nosso número é positivo. Isso tem que ser igual a 0. Então, agora, deixa eu chamar de x final. Agora, quando a gente pode isolar para o V final. E nós encontramos que V final seria 2G x final, nosso 10, certo? Raiz quadrada. Que dá um número positivo. E é exatamente isso que você espera. Você soltou ela com velocidade 0, chegou aqui embaixo, ela tinha uma velocidade não nula. Foi transferido energia, ou bloquinhos, foi transferido de potencial, que estava no campo gravitacional, que estava nessa energia de potencialmente realizar trabalho, foi transferido para a energia cinética. Você vê que eu comecei com energia potencial 0, e ela ficou um número negativo. Como que a diferença entre energia potencial inicial e energia potencial final foi um número positivo. Tá bom? Todo mundo entendeu esse exemplo? Ou não entenderam? Se eu fizer ao contrário, dando MGH, fica mais fácil? É a mesma coisa, não é? Mas eu fiz ao contrário, por quê? Porque a gente vai ter que se lidar com esses negativos. Então, beleza. Então, agora que a gente fez isso, nós vamos fazer o seguinte experimento. Vamos imaginar que eu tenho duas placas. Eu tenho desse lado de cá uma placa carregada positivamente. E do lado de lá, eu tenho uma placa carregada negativamente. Para onde está indo o campo elétrico aqui? Nessa direção, né? Sai da carga positiva e vai na carga negativa. Qual o valor desse campo elétrico? Se eu tenho uma carga Q aqui e menos Q aqui. E uma área A. Sigma sobre epsilon zero. Então, o campo elétrico aqui no meio, ele é sigma sobre epsilon zero. E como a gente viu na direção I, e como a gente viu na terça-feira, ele é constante ao longo dessa direção. Tá bom? Agora eu vou fazer a seguinte pergunta. Eu tenho uma carga Q pequeno que eu coloco aqui. Eu vou e solto ela ali. O que acontece com ela? Oi? Carga positiva, Q. Ela vai seguir as linhas de campo. Então ela vai sair de perto da placa positiva e vai em direção à carga negativa, à placa negativa, certo? Se ela começa parada aqui, lá no final ela tem uma determinada energia cinética. E foi exatamente isso que a gente calculou na semana passada, acho, na nossa segunda aula. Qual é a velocidade final dela lá? Só que agora vamos tentar resolver isso de uma outra maneira.
Qual é a força que está agindo sobre essa carga? É o campo elétrico vezes a carga, não é isso? A força elétrica sobre ela seria a carga vezes o campo elétrico. E isso a gente viu que é a massa vezes a aceleração dela. Só tem deslocamento ao longo da direção x. Se só tem deslocamento ao longo dessa direção x, então vamos só trabalhar com a força ao longo do eixo x, que é x é igual a mAx. E agora eu vou calcular o trabalho para ir de um lado até o outro. Então é a integral dx, de x inicial, 0, até o nosso x final, nosso 10. X inicial até x final. Integral dx de x inicial até x final. E aqui também, integral inicial, final. Aqui a gente já viu, é a variação da energia cinética da carga, da partícula. Do lado de cá, nossa força é constante, e o que a gente encontrou? Exatamente o quê? Esse trabalho é exatamente que o valor do nosso campo elétrico é x, certo? Vezes a distância. A distância que a partícula andou. Vamos dizer que ela saiu infinitesimalmente próxima dessa placa e foi até essa placa daqui. Essa distância total eu vou chamar de d. Isso é igual à variação da energia cinética. Agora, isso aqui foi o trabalho realizado sobre a carga. Se eu quisesse definir uma energia potencial, o que eu teria de fazer então? Meu trabalho realizado não seria igual a menos a variação da energia potencial? Certo? Então eu poderia agora, exatamente como naquele problema que a gente tinha feito antes, chamar a minha primitiva de uma constante vezes a posição. Então a minha U seria a constante, que nesse caso, em vez de ser a massa vezes G, ou só G, perdão, é Q vezes o campo elétrico ao longo da direção x, vezes a minha posição, x, ao longo desse eixo. Então, agora, quando eu fizer, vamos ver se vai dar a resposta a menos, né, isso. Se eu agora for calcular o meu trabalho não foi menos U final mais U inicial, e eu estou dizendo que U é isso daqui, então menos U final, posição final foi D. Então é menos, com esse menos mais, que é X vezes D. Menos U inicial. Eu tinha dito que eu começava na posição 0, então o meu U inicial é Q vezes EX vezes 0, que é 0. E aí eu achei que o meu trabalho foi esse dado por esse número aqui. Então, a minha variação de energia cinética, agora eu estou escrevendo como uma variação de energia potencial. Delta K. K final menos K inicial. E eu posso definir o que eu chamei de energia. É U final mais K final, teria que ser igual a U inicial mais K inicial. Em todo instante do meu problema, esse número é conservado. Se eu quisesse saber qual a velocidade aqui no meio do caminho, esse número também é conservado. Aqui também, esse número vai ser sempre o mesmo. Qual seria, nesse instante aqui, olha, seria 1/2 de mv ao quadrado, o v nesse instante, mais o nosso u que está aqui, ó. Menos que é x vezes a posição x. Certo? Não, aqui tem que ser, aqui seria mais, né? Final. É mais energia, tá certo. É menos U final, tá certo. Mais.
Não, menos. Quando o x aumenta, a energia potencial... Não, isso é menos. Quando o x aumenta, a energia potencial vai diminuindo. Certo? Então, diga, dúvida? Dúvida? Não? Então, eu comecei com uma energia cinética 0 e a minha energia potencial foi diminuindo. E aí eu fui ganhando energia cinética, de forma que, na hora que eu somo as duas coisas, eu tenho sempre um número constante. Tá? Bom, agora a minha pergunta é a seguinte, isso foi quando eu soltei a carga. Agora, e se minha carga estivesse andando nessa direção aqui? Eu pago alguma coisa, para manter a carga naquele lugar, eu tenho que fazer uma determinada força. Né? Existe uma força elétrica para lá, eu tenho que segurar ela para cá. Mas se eu quiser levar ela paralelo ao plano, eu pago alguma coisa? Não tem peso. Não tem força-peso. Eu pago alguma coisa? Eu não pago nada. Então, qual seria o trabalho realizado para eu, em vez de eu fazer a carga andar por esse caminho, fazer a carga fazer esse caminho aqui, ó. Chegou exatamente no mesmo ponto. Mas qual foi o trabalho realizado por ela? O mesmo. Por quê? Eu paguei um determinado trabalho aqui. Para fazer ela andar daqui para cá, eu não paguei nada. Aqui eu paguei um outro trabalho. Nada, um outro trabalho, nada, trabalho. Esse caminho, eu só paguei trabalho quando eu estava andando ao longo da direção da força. Eu paguei exatamente o mesmo trabalho se eu tivesse ido direto. Então, na hora que eu defino a minha energia potencial com essa expressão, regiões que estão no mesmo posição x, elas são o quê? Equipotenciais. Né? São regiões que têm exatamente o mesmo potencial. Se eu solto a minha carga aqui, e mexo ela, se eu pego minha carga aqui e mexo ela aqui para baixo, eu não preciso realizar trabalho nenhum. Então, esses dois pontos têm a mesma energia potencial. Então, todos esses pontos são equipotenciais. Então, aqui, olha, a gente definiu a nossa equipotencial. Então, a nossa função, ó, essa aqui é a nossa função. U é dado dessa forma. Para um mesmo x, eu obtenho o mesmo valor, para todos esses pontos. Agora, se eu te dou essa expressão, e eu quero encontrar a força elétrica, o que eu tenho de fazer? Não é menos a derivada? Então, a minha força na direção x seria menos a derivada do meu potencial na direção x. E nesse caso, qual seria? Q vezes x. Agora, a minha força na direção y, quanto seria? É menos du dy. Quanto dá essa derivada? 0. É por isso que eu não pago nada para andar na direção y, que são equipotenciais. Se eu quisesse agora calcular na direção z, quanto seria? 0 também. Força é um vetor. Essa é a força na direção x, na direção y, na direção z. Mas a gente está calculando ela a partir de um número. Então agora eu posso dizer, olha, juntando isso daqui numa forma compacta, que a minha força F é a força na direção x, versor na direção x, mais a força na direção y,
versor na direção Y, mais a força na direção Z, versor na direção Z. Certo? Se eu junto isso, essas definições, com a ideia das componentes da força, o que eu posso dizer então sobre a força? Como é que eu escrevo vetorialmente a força em relação à função U? U é menos o gradiente da U. A F é menos o gradiente da U. Lembra o que era o gradiente? É a derivada na direção x, versor na direção x, mais derivada na direção y, versor na direção y, mais derivada na direção z, versor na direção z, que é exatamente o que a gente escreveu aqui. Então, essa aqui, olha, é a maneira de você, a partir de uma função que é um número, encontrar agora um campo de forças. Todo mundo entendeu? Bom, mas esse meu campo de forças, ele é meio chato, né? Porque o que acontece se eu chegar agora e colocar, tudo tá igual, só que eu vou mudar a carga da minha partícula. Então agora eu vou colocar uma carga menos Q aqui, ó. Nosso campo ainda é apontando nessa direção aqui, ó. Sigma sobre epsilon 0 i. O que vai acontecer com essa carga negativa? Vai para a placa positiva. Se ela está indo naquela direção, aonde é o lugar onde tem maior energia potencial? Perto da placa negativa. Então, vamos pensar aqui com cuidado sobre aonde tem maior energia potencial. Se eu pego o giz, coloco ele a essa altura e deixo ele cair, a energia potencial foi convertida em energia cinética. Se eu agora solto de uma altura maior, a velocidade no final dele aqui não foi maior. Então, aonde tinha mais energia potencial? Em cima. Então, aqui tem mais energia potencial, ele vai na direção onde tem menor energia potencial. No nosso problema inicial, onde a carga era positiva aqui, a energia potencial era maior desse lado e menor desse, porque essa carga era positiva. Na hora que eu coloco um sinal de menos nessa carga, agora a energia potencial ficou maior do lado de lá do que aqui. Aqui ficou com energia potencial mais baixa, ela está indo nessa direção. Todo mundo entendeu esse fato? A energia potencial é uma propriedade da partícula. A carga é uma propriedade da partícula. A energia potencial vai depender do sinal da carga da partícula. Isso torna os problemas de eletricidade chatos. Por quê? Porque dependendo da carga da partícula que você está se perguntando, o potencial vai ser maior de um lado ou de outro. Por isso a gente vai fazer uma outra definição. Vamos imaginar que isso aqui é uma carga teste. Quando a gente tinha uma força, e a gente não estava se preocupando, não queria se preocupar com o valor sobre aquela carga, a gente só queria saber uma propriedade do espaço, o que a gente fez? A gente dividiu pela carga, não foi? Não foi assim que a gente definiu o campo? A gente não definiu o campo elétrico como sendo a força que uma determinada partícula iria receber num determinado ponto, dividido pela carga dessa partícula? E é assim que a gente mediu o campo elétrico nesse ponto aqui? E a nossa carga teste foi sempre positiva, e é assim que a gente definiu o campo elétrico. Então, se eu quero construir uma coisa, uma construção lógica, um objeto, que independa do sinal da carga que eu estou olhando, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou dividir pelo valor da minha carga. Então, a gente tinha aqui, a força era dada desse jeito. Voltando aqui em cima. A gente tinha aqui a nossa força, o trabalho, menos a variação de energia potencial era igual ao trabalho, que era igual à integral da força
ao longo do deslocamento, que era igual à variação da energia cinética. Pronto. Essa minha força, eu escrevi como Q vezes o campo elétrico. Q é uma propriedade da partícula, é uma constante. Tirei ela da carga. Tirei ela da integral. Agora, então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir todas essas expressões pela carga Q. Então, vamos ficar com menos ΔU sobre Q é igual ao trabalho sobre Q é igual à integral de E dL, que é igual sobre ΔK sobre Q. Agora, isso daqui, olha, isso não vai mais agora depender do sinal da carga. E isso a gente vai chamar menos ΔU sobre Q, nós vamos chamar de menos ΔV. Por quê? Bom, vamos voltar para o problema da carga positiva daqui. Se eu tinha a minha carga positiva do lado de cá, aonde o potencial era maior? Nesse ponto ou nesse ponto de cá? Se a carga era positiva. Era perto da janela ou perto da porta? Onde o potencial é maior? Perto da janela. Ok. Se eu agora, então, pego essa diferença de potencial, então aqui, ó, potencial inicial, potencial final. Esse número, ΔU, dividido por essa carga positiva, eu estou chamando isso aqui, ó, menos ΔU, estou chamando isso aqui de menos ΔV. Esse número era positivo ou ele era negativo? O U aqui, final, não era um número menor que o número daqui? Então, se eu faço final menos inicial, isso dá o quê? Um número negativo. Então, esse número ficou sendo negativo. Com esse sinal de menos, virou um número positivo. Dividido pela carga positiva, joia, é um número, isso aqui é um número positivo. ΔV é um número positivo. Então, o potencial aqui, menos o potencial, esse potencial V do lado de cá, deu um número positivo. Agora, vamos fazer o outro problema. Vou fazer em verde. Então, agora minha carga é negativa. Aonde o potencial era maior? Perto da janela ou perto da porta? Perto da porta. Então, agora, esse aqui era a minha posição inicial. Então, vamos lá. ΔU sobre Q, com número negativo, igual a menos ΔV. Final menos inicial. Isso deu um número positivo ou um número negativo? Isso aqui, o final aqui não é maior do que o inicial? Então, o final menos o inicial deu um número positivo. O número positivo com esse sinal de menos deu um número negativo. Esse número negativo dividido pelo sinal da carga, que é menos Q, deu o quê? Positivo. Então, esse número aqui é positivo. Esse número aqui é positivo. Então, no instante em que eu dividi pelo sinal da carga de testes, pelo valor da carga de teste, eu consegui definir um objeto que agora vai ser sempre positivo. Ele é sempre maior perto das cargas positivas e menor perto das cargas negativas. E isso ganha o nome de potencial elétrico. Dado uma diferença de potencial elétrico, isso é uma propriedade da distribuição de cargas que está ali fora, que está gerando o campo. Dada uma diferença de potencial elétrico, se eu quero saber qual é a energia potencial, o que eu tenho de fazer? Energia potencial de uma determinada partícula, o que eu tenho que fazer? Multiplicar pela carga da partícula. E aí isso pode dar um número positivo ou negativo, essa diferença, dependendo do sinal da carga. Agora, a diferença de potencial elétrico, essa independe do sinal da carga que eu estou colocando, né? Porque é uma propriedade da distribuição do campo elétrico, da distribuição de cargas que está ali fora, gerando o campo. Então, é útil a definição de potencial elétrico.
Tá? Bom. Então, a gente definiu lei de Gauss. E agora a gente vai ter uma subseção aqui, olha, onde a gente acabou de definir potencial. A diferença de potencial elétrico entre dois pontos seria menos a integral entre o ponto inicial e o ponto final de dl do campo elétrico. Essa é a definição de potencial elétrico. Se eu, a partir daqui, eu quiser calcular a energia potencial de uma determinada partícula, ou a variação de energia potencial de uma determinada partícula, eu tenho que pegar ΔU é Q vezes ΔV. Tá bom? Bom, mas vamos ver o quanto isso aqui é útil. Vamos calcular o potencial elétrico devido a uma carga pontual. Então eu tenho uma carga mais que aqui, ó. Mais que grande. E agora, eu posso botar uma carga de testes Q pequeno que está aqui, ó, positiva, e me perguntar qual é a força que Q grande está fazendo sobre Q pequeno. Q grande está fixa, está parada. Eu estou segurando o Q grande. A minha pergunta é sobre o movimento da Q pequeno. Tá? Se essas cargas são positivas, o que vai acontecer com a Q pequeno? Vai sair. Tá bom? Então eu tenho... Se eu quiser agora esquecer do valor daquela carga, já que é uma carga de teste, eu posso definir as minhas linhas de campo que estão saindo desse jeito. A pergunta agora, então, é, bom, se eu tenho a minha carga que está aqui, e ela se movimenta desse ponto até esse daqui, solta a minha carga de teste. E agora eu me pergunto, ela começou com velocidade inicial 0. E agora ela tem uma velocidade final aqui que eu não sei quanto é. Quanto será essa velocidade final? Para isso a gente vai usar aquilo que a gente derivou, que menos ΔU seria igual à variação da energia cinética. Agora, o que seria o ΔU? É menos a integral entre o ponto inicial, x inicial, x final, x inicial, x final, dx, da minha força elétrica. K, Q, sobre R ao quadrado. Só que R, aqui está todo mundo sobre o eixo x. Então é x quadrado. Tá bom? Então o que a gente obteve? A gente obteve que isso aqui deu menos... Bom, se você está acompanhando o vídeo até agora, você vai ver que eu acabei de cometer um erro. Então, até o momento a gente tem usado isso aqui. A variação de energia potencial, menos a variação da energia potencial, é igual ao trabalho da força exercida sobre o corpo, que é igual à variação de energia cinética sobre o corpo. Bom, eu acabei de escrever que a variação da energia é igual a menos a força. Eu botei o sinal duas vezes. Eu botei ele no ΔU e botei na definição da força. Na verdade, o correto era escrever isso. Que a variação da energia é igual à integral da força. Bom, seguindo aqui com esse cálculo, né, lembrando o que nós tínhamos. Tínhamos uma carga positiva, mais Q grande aqui. Tínhamos colocado uma carga teste negativa
inicialmente numa posição x1, x inicial, e depois ela ia para a posição final, x final. Então, a integral que nós vamos fazer é essa, x inicial até x final. E aí o que nós temos, olha, é que fica k, que é pequeno, que é grande, a integral de 1 sobre x quadrado, que é menos 1 sobre x, calculado entre x inicial e x final. Ou seja, menos a variação de energia potencial é igual a menos k, que é pequeno, 1 sobre x final, menos 1 sobre x inicial. Então, agora eu posso pegar, olha, e multiplicar por menos 1 dos dois lados. E aí eu encontrei que a variação de energia potencial é dado por uma constante vezes 1 sobre x final, menos 1 sobre x inicial. Então, o final menos o inicial é igual a esse número. K, Q, 1 sobre x final, menos 1 sobre x inicial. Agora vamos voltar aqui. Bom, se x final é maior que x inicial, esse número é um número negativo. Estou dividido por um número maior, que é positivo, menos um número 1 sobre x e x é menor, 1 sobre x dá um número maior, negativo. Então, essa subtração me dá um número negativo. Menos esse número negativo é um número positivo. Isso é a variação da energia cinética da partícula, que é positiva. A gente soltou ela nesse ponto xi, ela foi livremente para o ponto xf, ou seja, ela acelerou do ponto xi ao ponto xf. Tá? Bom, então, a partir dessa definição, eu posso agora realmente definir a energia potencial de uma carga, devido a uma carga pontual, o que ela gera em todo o espaço. Então vamos imaginar em que eu vou escolher que no infinito, quando eu estou infinitamente longe da minha partícula, eu começo com ela no infinito. U da infinito. E eu vou escolher que esse valor é zero. Então, quando eu trago a partícula até a posição x final, U de x final, a energia potencial dela vai ser K, que é pequeno, sobre x final. Ou seja, agora eu mudei, eu botei x inicial aqui, x final aqui, e eu trago ela do mais infinito até essa posição. Né? E você vê que o potencial, então, vai aumentando à medida que eu vou me aproximando da carga aqui. Então, se eu fizer um gráfico aqui do potencial U de x em função de x, eu obtenho que o gráfico vai aumentando como 1 sobre x. Tá? Bom, isso foi ao longo de um eixo x. Mas a gente sabe que as nossas linhas de campo, elas são radiais. Então, o que acontece? Eu podia ter posto esse meu eixo x em qualquer direção e substituir esse x pelo vetor radial, pela direção radial. Com isso, a gente chega à forma mais útil para a gente da variação da energia potencial. A variação da energia potencial devido a uma carga pontual na origem vai ser K, que é pequeno, 1 sobre R final, menos 1 sobre R inicial. E essa seria a variação da energia potencial. Agora, se eu divido isso pela carga de testes, essa seria a variação do potencial elétrico devido a uma carga colocada na origem. Tá bom? Bom, agora, e se eu não fizer um caminho radial, como esse que eu acabei de fazer? Bom, se você não quer fazer um caminho radial, aqui está a carga aqui grande. Mas eu tenho uma carga aqui pequena que está aqui.
Eu já falei, a gente já mostrou que se eu fizer uma linha reta desse ponto até esse daqui, ó, esse aqui seria o R inicial, e aqui é o R final, o trabalho necessário e a variação de energia potencial entre esses dois pontos é dada por essa expressão. Bom, mas e se eu não fizesse esse caminho? E se eu fizesse esse caminho aqui, ó? Bom, esse caminho aqui, olha, está sobre um arco. Deixa eu desenhar aqui um arco. O trabalho para mover a partícula por sobre esse arco é zero. Então, todos esses pontos são equipotenciais. Todos esses pontos têm o mesmo valor de energia potencial. Agora, eu chego nesse ponto daqui. E eu quero levar a minha partícula para cá, por esse caminho. Comecei aqui, não paguei nada. Então, o que eu posso fazer agora é andar radialmente até esse ponto daqui. Andei radialmente por aqui. Qual foi a diferença de energia potencial entre esse ponto e esse ponto? 1 sobre R final menos 1 sobre R inicial, Kq. Energia potencial seria assim, né? E agora, quando eu chegar sobre essa outra esfera, eu ando sobre ela, sobre essa nova equipotencial, até chegar no ponto final. Então agora, olha, o que eu andei por aqui sem pagar nada. Andei até uma outra equipotencial radial por esse caminho. Voltei para esse ponto. A energia potencial que eu encontrei, a variação de energia potencial é a mesma que se eu tivesse andado diretamente desse ponto para esse. Tá bom? Bom, então a energia potencial é dada por essa forma. E o potencial elétrico, quando a gente divide por Q, é escrito dessa maneira. O interessante é que agora a gente pode escrever o seguinte. A gente pode escrever que a derivada do nosso potencial seria igual ao quê? A derivada do nosso potencial em relação à direção radial, nesse caso, poderia voltar para aquele meu exemplo na direção x, seria igual ao quê? A kq sobre r quadrado, com o sinal de menos na frente. Como eu estou derivando na direção radial, entra o r versor. Bom, mas como é que a gente tinha ligado o nosso U com a nossa força W? Bom, o que nós tínhamos visto é que menos o gradiente do potencial era igual à força. Então vamos ver se é exatamente isso que acontece. Olha, nós derivamos o U na direção radial e nós encontramos essa expressão. Então agora quando eu tirar o sinal de menos, quando eu usar esse sinal de menos, eu vou encontrar K, Q grande, Q pequeno, sobre R quadrado na direção radial. E essa é exatamente a expressão para a força de Coulomb. Se eu agora divido todo mundo pela carga de testes, 1 sobre Q, 1 sobre Q, 1 sobre Q, 1 sobre Q, isso aqui é exatamente a expressão do campo elétrico. Então, nós chegamos à conclusão que a derivada do campo do potencial elétrico na direção radial, com o sinal de menos na frente, isso vai ser igual ao campo elétrico na direção radial para uma carga pontual. Lembra, a gente tem a nossa carga Q grande que está aqui,
E esse seria o ponto, seria o campo elétrico a uma distância R, que essa carga está gerando. Essa carga aqui está gerando nesse ponto. Essa distância aqui eu estou chamando de R. Muito bem. Qual é a expressão geral? A expressão geral vai funcionar da seguinte forma. Nós encontramos o potencial elétrico a partir da definição de campo elétrico, que nós definimos a partir da expressão da força de Coulomb. A expressão da força de Coulomb, ela vale o princípio de superposição. Então, vale o princípio de superposição para os campos elétricos. E agora vai valer o princípio de superposição para as cargas pontuais. Então, quando eu tenho várias cargas pontuais, o potencial elétrico num determinado ponto é dado pelo potencial elétrico devido à partícula azul e o potencial elétrico devido à partícula 2. Então, se eu defino que o potencial elétrico é zero no infinito, o potencial elétrico nesse ponto daqui, devido a essas duas cargas, ó, Q1 e Q2, seria dado pela expressão o potencial devido à carga 1 nessa posição R. Vamos dizer aqui que esse vetor aqui, ó, se chama de vetor R. E aqui está o nosso eixo coordenado. O potencial devido à partícula 1 na posição R seria a carga K vezes a carga Q1 sobre essa distância, D1. Agora, o potencial devido à carga 2 na posição R seria K, a carga Q2, dividido por essa distância, T2. Onde nós assumimos aqui que o potencial total, né, esse é o potencial total, que o potencial a uma distância infinita desse conjunto de cargas é zero. E esse aqui então seria o potencial nesse ponto aqui. Tá? Bom, agora que você tem o potencial, a gente pode usar a nossa expressão do campo elétrico e da relação dele com o potencial para calcular qual é o campo elétrico. Bom, agora que eu tenho esse potencial, eu posso escrever que o campo elétrico no ponto R é igual a menos o gradiente do potencial elétrico no ponto R. Tá bom? Então esse aqui é o resultado da aula de hoje e como você, a partir do campo da noção de energia, constrói a ideia de potencial. A partir da ideia de potencial, de energia potencial, a gente definiu o potencial elétrico. E agora nós chegamos à conclusão de como relacionar o potencial elétrico com o campo elétrico pelo gradiente. Vale lembrar que então que vale o princípio de superposição. E isso é muito útil. Por quê? Porque para o potencial elétrico você só precisa calcular esses números. Então, em vez de você resolver um problema que tem 3 equações, o campo elétrico na direção X, o campo elétrico na direção Y, o campo elétrico na direção Z, esse seu problema é um problema de uma única equação. É um problema onde você calcula um único número devido à distribuição de cargas ao longo do espaço. E assim define um campo escalar, que é o campo vetorial, o campo de potencial elétrico, e a partir dele um campo vetorial, que é o campo elétrico. Tá bom? Então é isso. Obrigado.